Como garantir o máximo de lucro e segurança jurídica nos leilões de imóveis? Esse é o tema da nossa aula de hoje, no nosso Café com Leilão de toda sexta-feira. Então, vamos lá. Como garantir? Existe uma maneira de assegurar, de maximizar, né? De melhorar a sua performance nos leilões de imóveis. E quando eu digo melhorar a performance, eu me refiro a tanto o percentual de lucro, né? Quanto mais lucro, melhor, obviamente, mas também o percentual aí de segurança jurídica. Existe uma forma de potencializar, de aumentar, né, a sua performance nesses dois itens indispensáveis aí para o sucesso do seu investimento? Eu já respondo de antemão que existe sim, e nós vamos tratar aqui hoje nessa aula. Primeiramente, é importante que você saiba que não há no mercado uma modalidade de investimento com a segurança maior do que a possibilitada, né, oferecida pelos leilões de imóveis. Isso por uma razão muito simples, né? Os leilões de imóveis, eles permitem que o controle aí da segurança jurídica fique todo na mão do investidor, na mão da investidora. Exatamente isso. Não é que nos leilões não existam, né, nos leilões de imóveis, tanto judiciais quanto extrajudiciais, não é que não existam riscos. Os riscos, eles existem. Só que, diferentemente, por exemplo, lá de quem atua na Bolsa de Valores, com o mercado de ações, com o investimento lá naquele setor, diferentemente dos riscos que envolvem, né, o mercado de ações, por exemplo, nos leilões de imóveis, a alta lucratividade, ela vem com um risco que é totalmente controlado pela atuação do investidor, da investidora. E quando eu digo assim, totalmente controlado, o que eu estou querendo dizer é que o risco nos leilões de imóveis, ele é afastado 100%, exatamente, afastado 100% por uma boa análise nos leilões judiciais e extrajudiciais. Então eu vou tratar hoje aqui de três elementos, né? Três dicas aí para a sua segurança jurídica, e depois eu vou te dar duas dicas para você aumentar o lucro nos leilões de imóveis, certo? Vamos lá. A primeira dica que eu te dou aqui para você aumentar a segurança nos leilões é a leitura, obviamente, atenta do edital do leilão. Isso tanto nos leilões judiciais quanto nos leilões extrajudiciais. Não dá para você entrar num leilão de imóveis sem analisar o que está ali no edital. O edital é a regra do jogo. É o edital que faz com que determinadas obrigações sejam imputadas ao arrematante, né, sejam de responsabilidade do arrematante, ou que determinadas obrigações sejam pagas ali, né, com o próprio produto da arrematação. O edital é a regra do jogo. E quando você analisar o edital, existem alguns aspectos que você precisa focar a sua atenção. Um dos aspectos é você verificar se lá no edital faz alguma referência a ônus que possam existir ali eventualmente na matrícula, né? Outras penhoras ou hipoteca. Por quê? Porque se o edital fizer menção a esses ônus, né, a existência de outras penhoras, por exemplo, no leilão judicial. Se o edital fizer lá menção no leilão judicial de imóveis, lá na matrícula, a um ônus relativo a uma outra penhora de um processo, você já sabe que a sua análise terá que partir da premissa de que aquele credor daquele outro processo, que tem outra penhora que recai sobre aquele imóvel, tem que ter sido intimado desse leilão. Então você vai ter que ir lá e olhar, né, no processo para saber se aquele credor foi intimado. O edital também é um outro aspecto que você tem que prestar muita atenção no edital. Se ele menciona a existência de alguma ação anulatória da arrematação, isso tanto nos leilões judiciais quanto extrajudiciais, viu? Se ele
menciona a existência de algum recurso pendente de julgamento relativo àquele imóvel, né? Isso aí já em instâncias superiores do judiciário, porque se o edital mencionar isso, você precisa se resguardar no próprio edital, verificando se esse edital assegura, né, o arrematante em caso de evicção de direitos. Porque se ele mencionar a ação judicial, principalmente nos leilões extrajudiciais, preste bem atenção nisso. Se ele mencionar a ação judicial pendente e não disser que garante o devedor o arrematante em caso da ocorrência da evicção de direitos, você vai correr o risco de perder todo o seu dinheiro. Exatamente isso. Perder todo o seu dinheiro. Por quê? Porque a partir do momento em que o edital é omisso sobre a evicção e, ao mesmo tempo, informa os interessados que há uma ação anulatória do leilão tramitando, ele está dizendo que, se ele for omisso, obviamente ele está dizendo que se houver lá uma anulação daquele certame, ele não se responsabiliza. Então tome cuidado. Se tiver menção à ação, principalmente nos leilões extrajudiciais de imóveis, se tiver menção a uma ação tramitando que vise anular aquele procedimento ali, né, de expropriação do imóvel, você necessariamente deve verificar no edital se ele assegura a sua arrematação no caso da ocorrência da evicção de direitos. Então, o edital, quando ele menciona que há uma ação judicial pendente de julgamento sobre aquele leilão, ele obrigatoriamente, para sua segurança, ele tem que dizer assim, olha, tem ação, entretanto, nós asseguramos aqui o arrematante no caso da ocorrência da evicção de direitos. E a evicção de direitos nada mais é do que a perda da propriedade ou da posse da coisa em virtude de uma decisão judicial ou administrativa, certo? Então, olha só, nós já vimos aqui nessa aula dois pontos dos três dessa primeira parte aqui, que vão assegurar aí, a maximizar, na verdade, aumentar o seu nível de segurança jurídica e, na verdade, afastar, né? O objetivo é afastar totalmente o risco da operação de investimento que você vai fazer. Então, nós já vimos dois. Primeiro, leitura atenta do edital. E dentro da leitura do edital, você verificar se há menção a algum ônus na matrícula. Se tiver menção a algum ônus na matrícula, tais como penhora, hipoteca, você deve se certificar se o credor hipotecário ou o credor com penhora em outro processo, isso nos leilões judiciais, se ele foi intimado desse leilão, porque se ele não for intimado, você possivelmente vai ter problema para baixar a hipoteca e a penhora do imóvel lá quando você arrematar. O segundo aspecto que nós já tratamos aqui da leitura do edital é que, se houver menção a uma ação judicial tramitando que vise anular o leilão, principalmente nos leilões extrajudiciais, obrigatoriamente tem que haver ali no edital uma garantia de que, se a ação der errado ali, né, se acontecer de anular aquele leilão ali, de anular aquele procedimento, você terá aí garantido a devolução do seu dinheiro, das despesas ali que você teve, né, o que se chama de garantia em ocorrência de evicção de direitos. Então, é importante vocês verificarem esses dois aspectos, mas tem mais coisa. Com relação à evicção ainda, é importante dizer que, se o edital não disser nada sobre evicção, não falar nada sobre evicção de direitos. E relembrando aqui, evicção de direitos é a perda da posse ou da propriedade do bem em virtude de uma sentença judicial ou decisão administrativa, certo? Se o edital for omisso sobre evicção de direitos e for omisso sobre
sobre a existência de ação judicial, né, visando a anulação do leilão, e não tiver notícia nenhuma de que exista uma ação judicial e o edital for omisso, você está protegido, porque daí vai incidir o artigo 447 e seguintes lá, né, do Código Civil. Entretanto, se houver menção à ação judicial, obrigatoriamente o edital deve expressamente conter dispositivo que diga, olha, mais ou menos assim, não se preocupe, porque nós nos responsabilizamos pelo resultado da ação. Se a ação foi julgada procedente lá por quem ingressou em juízo, nós devolveremos o seu dinheiro, porque nós garantimos você como arrematante em caso de evicção de direitos, certo? Então, esses dois aspectos são muito importantes. O outro aspecto para a segurança jurídica é você analisar a matrícula do imóvel. Independentemente lá do edital, o edital obrigatoriamente deve constar nele, né, uma disposição ali de todos os ônus que existam na matrícula. Mas independentemente ali de você já, quando você for analisar, você sabe que no edital tem que constar ali o que está na matrícula, né, que possivelmente pode afetar o seu direito. Independentemente disso, eu indico que você leia a matrícula do imóvel. E por que isso? Porque na matrícula, né, o edital pode às vezes se omitir, ocorrer um erro lá, né, de quem publicou o edital, se omitir, e na matrícula ter ali o registro de algum ônus, né? E quando eu digo ônus, eu digo penhora em outro processo, no caso de leilão judicial, ou hipoteca, né? Tem a figura de um credor hipotecário ali no imóvel, e aí você, verificando isso na matrícula, você necessariamente deve verificar se esses terceiros aí que constam lá na matrícula, se eles foram intimados da realização do leilão, correto? E no caso dos imóveis, né, que vão a leilão extrajudicial, a análise da matrícula ela também é importante por outro fator. O fator procedimental, para que você veja se o procedimento da Lei 9.514 ele foi realmente seguido. Exatamente. Se o credor providenciou a intimação do devedor para purgação da mora, vai estar tudo ali na matrícula. Se houve a consolidação da propriedade, se é caso de leilão após 2 praças negativas ali sobre o imóvel, tudo isso vai constar da matrícula, e é importante que você verifique para que você realmente veja a regularidade ali do procedimento em que você está entrando para adquirir o imóvel, correto? Então, a análise da segurança aí, dos leilões, segurança jurídica dos leilões, deve indispensavelmente atentar para esses 3 pontos que nós trouxemos aqui nessa aula. Existem outros aspectos, né, de ordem jurídica que são importantes também, mas hoje eu trouxe esses 3 aqui como recorte para que vocês não se esqueçam quando forem fazer uma análise aí para aquisição de algum imóvel, seja em leilão judicial, seja em leilão extrajudicial. É bom que se diga também que pode parecer complicado, né? Pode parecer complicado esse tanto de análise, mas não é. Você vai verificando com a prática, né, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se você ainda não arrematou, não se assuste. Por quê? Porque você, fazendo da forma como deve ser feita, você vai criar uma rotina de análise para o seu investimento, e que é muito simples de fazer. Entretanto, ela precisa, né, demanda um certo conhecimento. E é aí que entra aqui o nosso Café com Leilão na história. A nossa intenção aqui no Café com Leilão toda sexta-feira é te passar o máximo de informação para que você possa arrematar aí com segurança jurídica os imóveis, tanto nos leilões judiciais quanto
extrajudiciais, certo? E para aumentar o lucro, o nosso compromisso aqui nessa aula são dois aspectos, né? Como você aumentar o lucro nos leilões de imóveis, né? Tanto judiciais quanto extrajudiciais, e ao mesmo tempo você ter segurança jurídica, certo? A segunda etapa agora do raciocínio que nós estamos implementando aqui, nessa segunda etapa, eu vou te ensinar como você vai aumentar o lucro de forma significativa nos leilões de imóveis. Bom, primeiro de tudo, a questão tributária. Como que funciona a questão tributária nos leilões? Questão tributária nos leilões, quando você arremata, você já de cara você vai ter um impacto do ITBI. Você vai ter que pagar o ITBI da arrematação para que você possa registrar esse imóvel no seu nome lá no cartório de registro de imóveis. Então, vai uma dica aqui para você diminuir aí o valor desse ITBI e aumentar consequentemente o seu lucro. Como você vai fazer? Você vai pagar o ITBI sobre o valor da arrematação. E aí, se a fazenda pública lá do município, da municipalidade que você arrematou, e isso é muito provável que ocorra, a fazenda pública insistir em receber o ITBI sobre o valor venal do imóvel. Como você vai fazer? Você vai ingressar com um mandado de segurança na justiça, né, pleiteando que afaste aí a incidência do ITBI sobre o valor venal do imóvel. Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a alíquota do ITBI deve ter por base de cálculo, veja bem, a alíquota do ITBI deve ter por base de cálculo o valor da arrematação e não o valor de mercado ou o valor venal do imóvel. E isso gera um impacto muito grande. Você já pensou, por exemplo, num imóvel que você compre aí por 200 mil reais, numa cidade em que o ITBI é 5%. Se arrematou esse imóvel por 200 mil, entretanto, o valor dele de mercado lá na planta do município é de 500 mil. Vamos supor que você arrematou num leilão extrajudicial de imóvel com 2 praças negativas averbadas que não tem preço vil. E aí você arrematou por 200 e ele vale 500 mil no mercado e está lá na planta do município, né? Como um imóvel que tem valor venal de 500 mil. E nesse município, a alíquota do ITBI é de 5%. Essa alíquota é variável, viu? Ela vai de 2% a 5% conforme o município. Cada município tem a sua forma de cobrança do ITBI, certo? Mas vamos supor aqui que é um município que cobre 5%. 5% de alíquota do ITBI. Se você arrematou o imóvel por 200 mil, ele vale 500 mil e o município quer cobrar sobre o valor que consta ali como valor venal do imóvel, o valor desse ITBI vai ser de 25 mil reais. Se você exigir que o seu direito seja respeitado e que a alíquota do ITBI incida sobre o valor da arrematação, você vai obter aí, olha só, vai obter um valor de pagamento do ITBI de menos da metade do valor cobrado pelo município nesse exemplo. Por quê? Porque se ele incidir sobre o valor da arrematação, que no exemplo aqui é de 200 mil, você pagará apenas 10 mil reais. Quer dizer, assim, nesse exemplo você já vê que, hipoteticamente, você economizaria já de cara aí 15 mil reais, 15 mil reais de ITBI, o que aumenta significativamente o seu lucro. Uma outra forma também de você aumentar o seu ROI aí, o retorno do seu investimento, do ponto de vista tributário, é você, no pagamento do imposto de renda, você abater as despesas que você teve, né? A lei traz ali um rol extenso de despesas que você pode abater e muita gente não abate. Porque como funciona a cobrança do imposto de renda
no caso de arrematação de imóveis, né? Não só no caso de arrematação de imóveis, mas em qualquer negociação de imóveis, como negociação de compra e venda de imóveis, como que funciona o recolhimento desse imposto de renda. A alíquota do imposto de renda via de regra 15% sobre o lucro que você tiver ali naquela operação, né, de compra e venda ali. Você comprou, por exemplo, no exemplo aqui, comprou por 200 mil, vendeu por 500. Qual foi o lucro sem nenhum desconto aí? O lucro foi 300 mil. O imposto de renda vai ser 15% sobre 300 mil reais. É essa a forma como se calcula o imposto de renda nas operações imobiliárias. A alíquota, ela incide sobre o ganho de capital, sobre o lucro que você tiver na operação. Mas o que muita gente não sabe e não faz é abater desse ganho de capital as despesas que teve com a arrematação do imóvel, com pequenas reformas que fez no imóvel, né? Ou grandes reformas, né? Reformas em geral que você faz ali no imóvel, você tem que documentar tudo, né? Tudo ali, nota fiscal, tudo bem documentado, para quando você for acertar sua conta com a Receita Federal, você poder aí abater e conseguir aí a diminuição da base de cálculo do seu imposto de renda. E há alguns aspectos também interessantes que, quando eu falo disso nas aulas, muita gente se assusta, mas professor, eu não sabia, e eu estou então perdendo dinheiro, né? Pagando mais imposto do que eu devia. E se você quiser pagar, a União vai querer receber, a Receita Federal obviamente que vai querer receber. Então cumpre a você saber se defender. Quer ver outra coisa que você pode abater do seu imposto de renda e aumentar o seu lucro na arrematação? O valor que você pagou de ITBI. Exatamente, o valor que você pagou lá do imposto para transmissão da propriedade do bem, ele também pode ser abatido da base de cálculo do imposto de renda, ali diminuindo o ganho de capital. Quer ver outra despesa que você pode abater? A despesa que você teve lá pagando a comissão do leiloeiro, porque ela se equivale aí à comissão do corretor, né? Do corretor de imóveis, lá, quando você faz uma operação normal de compra e venda. Ela também é uma despesa que pode ser deduzida do valor dali para diminuir o ganho de capital. Então, tudo isso, todo esse planejamento simples tributário, tanto do ITBI quanto do imposto de renda, possibilitam o aumento, né, da sua lucratividade. Se você somar essas estratégias que eu te ensinei hoje aqui, com a participação em leilões que não tem preço vil, que são os leilões lá de falência, né, na esfera judicial, que eu tenho sempre ensinado sobre esse tipo de leilão, que é um leilão em que geralmente tem 3 praças, por força da Lei 11.101 de 2005, ele tem 3 praças. Na primeira praça o imóvel vai pelo valor de avaliação, segunda praça por 50% do valor, e na terceira praça ele vai por qualquer valor sem preço vil. Se você e também os leilões, existe uma outra modalidade, na verdade, de leilão sem preço vil, que aí já é extrajudicial, que é o leilão extrajudicial de imóveis com 2 praças negativas averbadas. Se você aliar esse planejamento tributário simples que eu te ensinei hoje aqui, com a participação nessas 2 modalidades de leilão que não tem preço vil, você vai maximizar, aumentar muito a sua lucratividade. Só que não basta você aumentar a sua lucratividade. É importante que você faça também o dever de casa da primeira parte aqui dessa aula, que é averiguar a segurança ali jurídica daquela operação que você está fazendo. E não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. É só você verificar atentamente ali o edital e seguir aí o passo a passo que eu te ensinei hoje aqui nas 3 verificações importantes que existem. Existem outras, viu? Existem outras também, mas essas 3 que eu ensinei hoje aqui, elas diminuem significativamente o seu risco de ter aí, né,
um prejuízo quando você arrematar imóvel em leilão, certo? Das 3 que eu falei ali, como eu disse, tem outras, né? Tais como aí a verificação se o edital traz ali alguma responsabilização pelo débito de condomínio, débito de IPTU, se a responsabilidade é imputada ao arrematante. Essa aí também é uma outra verificação que você obrigatoriamente tem que fazer. Se o edital for omisso quanto a isso, você precisa ir lá no site do leiloeiro e ver se na informação do imóvel não tem nada dizendo sobre débitos de condomínio e IPTU, para que você não entre numa enrascada, certo? Mas ali sempre segurança jurídica com máxima lucratividade. E a máxima lucratividade você vai obter fazendo esse planejamento tributário que eu ensinei hoje aqui, muito simples em relação ao ITBI e ao imposto de renda, e ao mesmo tempo fazendo uma análise eficiente, atenta do edital, da matrícula do imóvel, olhando ali a descrição no site do leiloeiro para ver se não tem alguma informação adicional que possa comprometer aí a saúde financeira do seu investimento. Como eu sempre digo, né? Eu sempre digo, e é uma realidade, e eu repito isso porque é uma realidade mesmo. Os leilões de imóveis, eles têm risco. Tem risco, existe risco nas operações, só que a diferença dos leilões de imóveis para outras modalidades de investimento de alto rendimento é que nos leilões de imóveis o risco ele é totalmente afastado pela atuação do próprio investidor, da própria investidora. E quando eu digo atuação do investidor e da investidora, eu estou me referindo a uma boa análise. Uma análise bem feita afasta totalmente o risco da operação que você vai desempenhar aí na aquisição de imóveis. Enquanto isso, lá na Bolsa de Valores, por exemplo, que existem modalidades lá também de alto rendimento e que tem risco, o risco lá ele não é de forma alguma controlado pelo investidor, pela investidora. Não, o mercado ele é volátil e você não tem controle sobre o mercado. Por isso que tem investidor na bolsa aí perdendo todo o dinheiro, às vezes numa operação, né? Porque ele não tem o controle do risco. Tá aí o exemplo das lojas americanas, né? E outros exemplos que ocorrem a todo momento aí, em que investidores perdem aí, né, milhares, milhões de reais por conta da volatilidade do mercado. É algo que não está no controle, né, do investidor ali que está atuando nesse segmento. Aqui nos leilões nós temos uma lucratividade maior do que a maioria dos investimentos de alta rentabilidade no mercado financeiro, e o risco aqui no universo dos leilões de imóveis ele é totalmente afastado pela atuação do investidor, da investidora. Por quê? Porque você pode, né, com a sua atuação, controlar esse risco, diferentemente lá do mercado financeiro, em que esse controle não está na mão de ninguém, porque a volatilidade do mercado fica sujeita aí a questões de ordem política, sociais, desastres naturais. Tudo isso pode afetar o seu investimento, né, no mercado financeiro, o que não ocorre nos leilões. Existe risco nos leilões de imóveis? Existe risco. Nós tratamos disso hoje aqui nessa aula. Existe risco, só que esse risco, eu repito aqui, esse risco é totalmente afastado por uma análise bem feita quando você for aí investir nos leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis. Então, assim, a dica que eu te dou para finalizar é não perca tempo. Se você não arrematou ainda, arremate com segurança. Faça uma boa análise, né? Vai lá, compra o seu primeiro imóvel se você não arrematou ainda e experimente aí a lucratividade altíssima que existe nesse mercado aí que está te esperando, certo? Se você já arrematou, você já sabe que é lucrativo.
Você sabe que o mercado de leilões dá um retorno financeiro muito grande para quem sabe atuar. Mas mesmo você que já arrematou, eu indico que não pare de adquirir conhecimento nessa área, porque o conhecimento vale dinheiro em toda e qualquer área de atuação. Nos leilões de imóveis não é diferente. Aqui o seu conhecimento vira grana, vira dinheiro, lucro, ROI, retorno, né, do seu investimento, que é o que a gente objetivo, né, que é o que a gente idealiza e o que a gente corre atrás nesse mercado. É o retorno do investimento com a máxima segurança jurídica possível, certo? Então, o nosso café com leilão de hoje era sobre esse aspecto, como aumentar aí a lucratividade e a segurança jurídica nas suas arrematações em leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis. Eu relembro aqui você que toda sexta-feira, às 7 horas da manhã do horário de Brasília, eu estou aqui dando uma aula sobre leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis. Eu quero te ensinar a caminhar nesse mercado com segurança jurídica. Uma feliz sexta-feira, um feliz final de semana, que Deus abençoe.